E a gente agora sim vai para esse assunto delicado, né? A morte de uma mulher numa piscina em São Paulo, esse caso que vem levantando esse alerta para riscos de contaminação química e biológica em ambientes aquáticos. O que poderia ter provocado essa morte, como ocorre a contaminação e quais são os principais sintomas de intoxicação. A gente está com a doutora Sayonara Fuch, que é vice-diretora da Associação Brasileira de Centros de Informação Toxicológica. Doutora, boa tarde, obrigado pela presença aqui no Link. A gente espera tudo, né? Menos estar correndo risco de morte ao entrar numa piscina. Que história é essa, doutora? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Veja bem, né, na piscina são colocados determinados produtos químicos, né, com o objetivo, né, de tornar aquele ambiente livre, né, de alguns micro-organismos. Existem vários produtos, vários, né? Um deles é o hipoclorito, que pode ser de sódio ou pode ser de cálcio. Existem outros produtos. Qual é o grande problema? É o uso em associação de alguns produtos. No caso que ocorreu ontem, né, a gente não pode dizer exatamente qual foi o tipo de associação, mas existe na literatura, né, casos em que ocorreu, né, o uso em associação desses produtos e que essas pessoas, né, ficaram intoxicadas. Inclusive, houve um óbito nos Estados Unidos de um atleta. Nossa, Então, assim, a gente precisa investigar mais para saber qual foi o produto e qual a associação. Você vê, né, doutora? Desculpa até te interromper ali, mas a gente vê que não se leva muito a sério. Por exemplo, no caso da piscina, né? Dessa piscina, dessa academia, que inclusive o marido dela está internado em estado grave, né? Dessa mulher que morreu, o filho também segue internado em estado grave, quer dizer, pode ser ainda pior, né, a situação. E a gente vê que, em geral, as pessoas não fazem essa associação de que o cloro pode, associado com outra substância, pode levar a óbito, pode levar à morte. Tanto é que quem fazia ali a mistura e limpava a piscina era o manobrista da academia, né? O que é um absurdo e as pessoas não param para pensar nisso. E por isso eu queria te perguntar, qual que é a importância da gente ter ali alguém especializado mesmo para fazer a limpeza, não só da piscina da academia, mas da piscina de casa também, né? Porque tem muita gente que tem piscina em casa, no prédio. Queria que a senhora falasse um pouco da seriedade com que esse tema tem que ser levado. Olha, eu vou dar um exemplo bem simples a você, para a gente levar para o caso mais grave. Eu sou professora de toxicologia, e eu costumo sempre dizer isso para meus alunos, né? A gente tem o hábito de juntar a água sanitária, que é uma concentração bem menor, com alguns produtos de limpeza. E nós já atendemos no nosso serviço de toxicologia algumas pessoas que chegam com problemas respiratórios. É a mesma coisa. Né? Em todos esses casos, né, que tem registro na literatura, foi a associação, né, do hipoclorito com outros produtos. Um dos produtos, tá certo, que pode se misturar e dar a formação de gás do cloro, é esse gás que é muito tóxico. Inclusive, pode levar ao óbito. Por quê? Porque ele pode ter, o indivíduo pode ter edema agudo de pulmão, bilateral, pode ter insuficiência respiratória. Nós temos um caso na literatura, né, em que houve, né, a junção de hipoclorito, tá certo, com o dicloro isocianurato. E ele produziu, né, e na presença da água, né, o gás cloroso. E esse gás, né, de cloro, que a gente chama de gás de cloro, né, ele causa problemas respiratórios muito graves, inclusive podendo levar ao óbito, como aconteceu ontem, né, com essa jovem de 27 anos, por conta de uma provável mistura do balde. O que complica mais também, tá certo? Foi porque, não sei se vocês perceberam na reportagem,
Provavelmente esse produto tinha na piscina, mas o balde também estava no ambiente. E esse balde, num ambiente com uma menor quantidade de água, se houver lá, eu não posso informar que lá estava a mistura, porque na reportagem isso não fica claro, essa mistura no balde, com certeza, ela pode ter inalado o gás de cloro. Para complicar, ela pode ter entrado na água e essa mistura também estava lá na água. Por que é importante a gente ter um profissional para fazer essa mistura que tenha conhecimento de química? Porque se ele tiver conhecimento de química, ele vai saber que o hipoclorito, ele não pode ser misturado a soluções ácidas e muito menos com amônia. Porque essa mistura do hipoclorito com a solução ácida gera o cloro gasoso, ou gás de cloro. E esse gás de cloro, na presença da água, leva a um quadro de gravidade, especialmente nas vias respiratórias superiores, né? E podendo chegar, né, às vias respiratórias inferiores, lógico, né, porque é um contato através da inalação e também da pele. Olha como é interessante. A exposição é via inalatória e via térmica. O que aumenta o quê? A exposição, aumenta a dose. Agora, então, é necessário. Pode falar. Desculpa interrompê-la, doutora, mas agora quem está ouvindo o nosso Link TMC, quem está nos acompanhando no nosso YouTube, fica preocupado, né? Quem tem, de repente, quem mora num apartamento, num prédio, que tem a piscina, quem frequente um clube, ou quem tem o filho fazendo natação numa escola de natação ou na própria escola. O que fazer? Seria interessante conversar sempre com o responsável, perguntar quem é o responsável no condomínio, no clube, na escola de natação. Uma preocupação que acho que ninguém, até essa notícia explodir, né, tinha, doutora. A grande população, ela não tem conhecimento de que essas misturas são nocivas, né? Eu dei um exemplo bem clássico dentro de casa, da nossa casa, que a gente pode fazer essa mistura. É comum se fazer essa mistura, né? Então, será importante. A Anvisa tem resolução que fala nisso, né? Que é proibido essas misturas, né? Então, é interessante que os locais que façam uso desses produtos químicos para a limpeza da piscina, eles tenham consciência de que determinadas misturas não podem acontecer e que essas pessoas sejam fiscalizadas. Essa mistura tem que ser fiscalizada. Ela tem que ser feita por alguém que entenda de química, da associação entre produtos químicos. É uma grande preocupação, é um alerta, é um problema de saúde pública, em que a gente como consumidor, não só como profissional de saúde, a gente venha, né, alertar e procurar saber se naquela piscina, naquele local, qual é o produto que é utilizado e se existe uma associação. Eu acho que esse é o grande alerta que fica. Essa é a grande lição que fica. Eu vi ontem um pai da jovem que foi a óbito dizer: a gente precisa falar até para que não ocorram mais exposições desse tipo. Porque a exposição, caso tenha ocorrido uma associação entre, geralmente é o hipoclorito que se usa para limpeza da piscina, com outro produto que gere a produção desse gás de cloro, né, ela não ocorra mais. Então, eu acho que esse caso é muito semelhante ao que aconteceu com o metanol, né? É um alerta, é um problema de saúde pública e que a população, somos nós que temos que fiscalizar, saber aonde estamos e a que tipo de substância nós estamos estamos sendo expostos e aos nossos familiares também.
Muito bem, quero muito agradecer a doutora Sayonara Fuki, vice-diretora da Associação Brasileira de Centros de Informação Toxicológica, por tirar nossas dúvidas. Ainda o caso é muito preeminente, né? As informações são muito frescas, né? Então a gente ainda não tem exatamente o que houve, mas dá pra gente cravar algumas coisas. Então quero muito agradecer a doutora Sayonara por essa ajuda aqui a tentar explicar o que aconteceu. Doutora, muito obrigada e uma boa tarde para você. No momento, é o que eu posso falar, porque eu já vi várias reportagens e a gente não sabe exatamente qual foi o tipo de associação. Nós podemos dizer que aquele balde, né, agravou a situação. Com certeza, se ele tivesse produto, ele estava liberando o cloro gasoso, que é extremamente tóxico. Cuidado, alerta. Obrigada, também viu? pela oportunidade. Não, é importante esse alerta, né? Porque realmente foi isso que aconteceu. Ele tava fazendo, o manobrista fez uma mistura de cloro com alguma coisa num balde e foi exatamente isso que causou essa contaminação. Isso segundo a própria polícia.